Esse é o Papo de Parto e o tema de hoje é Streptococcus do grupo B. Tudo começou com o vídeo da bolsa rota. Quando a gente começa a falar de bolsa rota, as primeiras dúvidas que surgem, mas e se tiver mecônio? E se for estrepto positivo? Caso você esteja grávida, caso você já esteve grávida, você já ouviu falar do exame do cotonete? O exame do cotonete é o Streptococcus do grupo B que a gente vai colher de rotina entre 35 e 37 semanas. Aqui em São Paulo, o município resolveu aderir ao que o Ministério da Saúde já preconiza há alguns anos e não recomendar mais o rastreio do estrepto, a investigação do Streptococcus do grupo B, colhendo um swab vaginal e retal das mulheres entre 35 e 37 semanas de gestação. Por que isso? Será que o município não está sendo negligente? O Ministério da Saúde também não está negligenciando a saúde das mulheres? Não. Para começar, a gente vai tentar contextualizar o que é o Streptococcus do grupo B. Streptococcus do grupo B é uma bactéria gram-positiva. A edição vai se encarregar em achar uma imagem bem linda, assim, close da bactéria pra gente, né? Importante ressaltar, Streptococcus do grupo B não é uma DST. É impressionante como a gente sempre que pensa em gravidez, a gente pensa nesse processo fisiológico do corpo da mulher, a gente sempre vai para umas coisas cabulosas, assim. Então, tipo, mecônio é o cocô do bebê, bactéria que fica na vagina e que é uma... Não tem nada a ver com DST, não é. O estrepto do grupo B, ele tá presente na flora bacteriana materna. Eu posso, porventura, fazer uma coleta, um swab vaginal e posso encontrar essa bactéria presente na mucosa vaginal no fim da gravidez. Houve uma atualização dos protocolos. Então, se eu não tenho base científica para isso, se eu não tenho justificativa, por que eu vou continuar pedindo o exame? Se o Ministério da Saúde já não recomenda o rastreio há muito tempo, por que no município de São Paulo a gente continuava pedindo? E por que, enfim, no Brasil ainda é tão comum, é tão popular se pedir? E outra, quando eu digo que eu não tenho base científica, simplesmente é porque a base que eu tenho, os poucos estudos que eu tenho nesse sentido, eles dizem pra mim o quê? Ok, se a gente colhe o estrepto da mulher, descobre que a mulher tá naquele momento do parto colonizada na vagina com estrepto, eu vou fazer um antibiótico intraparto nessa mulher. Essa mulher vai entrar em trabalho de parto. Eu vou começar a correr antibiótico de 4 em 4 horas, enfim, depende do esquema que o serviço vai escolher. Eu tenho alguma redução na colonização, na contaminação do bebê pelo estrepto. A questão é que eu não tenho redução na mortalidade. Então, aqueles bebês que vão desenvolver uma sepse, vão de fato desenvolver uma infecção por estrepto grave, seja ela precoce ou tardia, eles vão desenvolver, independente da minha conduta de aplicar o antibiótico ou não. Quando a mulher está infectada de fato com o estrepto, ele já vai ser rastreado nos exames de rotina do pré-natal. Eu vou tentar, por exemplo, rastrear uma infecção do trato urinário dessa mulher, se houver alguma manifestação, mas por via das dúvidas, a urocultura é um exame que é pedido de rotina no pré-natal. Se eu não tenho nenhuma desconfiança, essa mulher não tem nenhuma manifestação clínica de infecção, eu não tenho por que ficar buscando e ficar rastreando e ficar tratando uma infecção que não existe. Se essa mulher estiver infectada pelo Streptococcus do grupo B, é uma bactéria que vai estar presente no trato urinário, vai estar presente. Ela pode sim ser uma infecção ascendente, ela pode estar com a vagina colonizada e essa infecção subir, ascender e ultrapassar as membranas, inclusive. Não é uma infecção que dependa de uma bolsa rota prolongada ou de uma bolsa rota para que haja infecção do bebê. A questão é,
Se eu tenho alguma manifestação de algum tipo de infecção da mulher durante a gestação, ela deve ser tratada. Sobre as infecções, as manifestações infecciosas nos bebês. Eu posso ter uma infecção precoce, que vai se manifestar de 6 a 12 horas de vida do bebê, e esse bebê vai manifestar essa infecção de forma muito rápida, piorando um quadro de uma forma muito rápida. Ou essa infecção pode demorar de 7 a 90 dias para vir a se manifestar. Quando ela se manifesta dessa forma mais rápida, mais precoce, ela provavelmente vai se manifestar através de uma infecção respiratória. Em alguns poucos casos, pode se manifestar através de um quadro de meningite. Quando essa infecção acontece de forma mais tardia, ou seja, de 7 a 90 dias após o parto, a gente já pode considerar que esse bebê teve uma exposição ao ambiente hospitalar. Esse bebê teve um tempo de internação hospitalar e teve contato com várias outras bactérias. Os estudos dizem pra gente que quando um bebê manifesta o Streptococcus de grupo B de forma tardia, 50% das possíveis infecções aconteceram devido ao bebê ter sido exposto ao ambiente hospitalar. Já essa manifestação tardia, ela vai apresentar 1/3 dos casos complicando para uma meningite. Pode, em alguns casos, se manifestar como uma osteomielite, uma celulite e até uma artrite séptica. E pode levar também essa criança a desenvolver deficiência visual, auditiva e até algum tipo de deficiência mental. Portanto, se um bebê tem uma manifestação clínica de que está infectado, seja por Streptococcus grupo B, ou seja por E. coli, seja por qualquer outra bactéria que possa vir a causar uma infecção muito grave, ele deve ser tratado. Importante, a Organização Mundial da Saúde, a Biblioteca Cochrane, todas as revisões dizem pra gente o seguinte: não adianta, para eu tentar reduzir a mortalidade, em todos os casos, fazer o rastreio do Streptococcus do grupo B e fazer antibiótico em todas as mulheres intraparto. Não adianta também embrocar a mulher. Vocês já ouviram falar desse termo? Pois é, uma coisa que é ela acontece comumente em quase todos os plantões que eu presencio quando estou acompanhando o parto em hospital. Eu vejo que é enfiar uma gaze na vagina da mulher com clorexidine e limpar, lavar a vagina da mulher antes da passagem do bebê. Isso não resolve nada, não ajuda em nada e não tem nenhuma indicação científica que isso deva ser feito. Muito pelo contrário, eu evito que o bebê seja colonizado pela microbiota materna, aquela que ele precisa. Outros estudos mostram que não é efetivo também que eu faça penicilina intramuscular no recém-nascido. Acreditem, teve gente que teve a brilhante ideia de fazer injeções de penicilina nos recém-nascidos. O que a gente pode dizer, não é mesmo? Pois é, mas por que então a gente está discutindo isso, né? Por que a gente entrou nessa questão do Streptococcus e por que essas ativistas malditas do parto humanizado são tão contra a gente ficar colhendo exames das mulheres? Porque afinal de contas a gente colhe exames, a gente faz antibiótico, a melhor assistência que uma mulher poderia sonhar para ter no seu parto. Então, não. Eu vou te convidar a pensar num outro aspecto. Você já ouviu falar no termo iatrogenia? Iatrogenia é toda ação médica a que uma mulher, uma pessoa é acometida quando ela dá a entrada num serviço de saúde. Se você buscar no dicionário, é exatamente essa definição que você vai achar, mas o que eu convido a gente a pensar aqui não é como uma ação médica, e sim como uma ação de um sistema médico ao qual esta pessoa vai estar inserido a partir do momento que ela dá entrada em algum serviço de saúde. Então, eu faço rastreio desnecessário para uma bactéria que provavelmente, é muito provável, em algum momento que vai dar positivo, porque é uma bactéria que está lá na flora, né? Ela faz parte da flora da mulher. E isso determina toda a conduta que eu vou ter com essa mulher no parto. Então, se eu tenho que fazer antibiótico minimamente 4 horas antes desse bebê nascer, eu tenho que ter uma previsão da hora do nascimento desse bebê. Já começamos a entrar em questões éticas aí meio complicadas. Como é que eu vou ter uma previsão da hora que esse bebê vai nascer?
E se esse exame não é necessário, mas todo mundo faz, todo mundo pede, e quando uma mulher dá entrada num serviço de saúde dizendo que está em trabalho de parto, é perguntado para ela logo na admissão, strepto positivo ou negativo? Percebam, acontece toda uma teia, um efeito em cadeia, em consequência do pedido de um exame que não deveria ter sido pedido. O que eu quero convidar vocês a pensarem junto comigo é que existe um grande sistema que se sustenta em volta de crenças que não fazem o menor sentido. Ok, o objetivo é proteger. Tá bom, mas o que vai acontecer com todos aqueles bebês que receberam antibiótico intraparto? O que os estudos dizem pra gente que acontece com esse bebê ao longo da sua vida? Pois é, teve gente que já foi pesquisar isso. E a gente encontrou o seguinte nas pesquisas para fazer esse material para vocês. Foram colhidas fezes dos bebês que receberam antibiótico intraparto. São 8 estudos, então com um número considerável de bebês. Alguns estudos detectaram que 3 dias após o parto, os bebês ainda estavam muito afetados em sua microbiota pela falta da microbiota, das bactérias boas, das bactérias que tinham o papel de combater doenças presentes no seu corpo. Então, esse antibiótico intraparto afetou negativamente de alguma forma, deixando esses bebês mais suscetíveis e tendo a presença de bactérias malignas maior do que os bebês que não tomaram antibiótico intraparto. Alguns estudos deram um parâmetro um pouco mais longo, chegando até 12 meses. Então, até 12 meses, os bebês que tomaram antibiótico intraparto tiveram que se recolonizar, estavam mais suscetíveis a doenças, a bactérias nocivas, mais patogênicas do que os bebês que não receberam antibiótico intraparto. Os bebês que tiveram antibiótico intraparto, mas que foram amamentados e que nasceram via vaginal, fizeram essa recuperação de forma mais rápida. Os bebês que nasceram via cesariana, ou eletiva, ou intraparto, tiveram mais dificuldade de fazer essa remodelagem do sistema imune, e os bebês que não foram amamentados tiveram um grande prejuízo. Percebam que é todo um sistema que vai se sustentando, que eu vou expondo uma mulher e um bebê, e que na verdade só faz sentido porque legalmente, se esse bebê vier manifestar, vamos supor um caso bem fictício aqui, vamos supor que esse bebê com 3 meses de vida manifeste que teve uma infecção, vai parar no hospital, teve uma infecção, tá num estado sério no hospital, chega a ficar num estado grave, a gente trata esse bebê, ele vai para UTI, ele consegue sair. Vamos supor que esse bebê não teve antibiótico intraparto. E aquela bactéria, quando eu vou investigar nessa internação pós 3 meses do bebê, foi o Streptococcus grupo B ou qualquer outra bactéria. Esta família pode, não tô dando ideia, tá, gente? Mas eu tô tentando montar para vocês o cenário de como o sistema pensa, como esse sistema iatrogênico pensa. E se esse bebê tivesse tomado antibiótico intraparto? Será que ele teria ou não teria desenvolvido o Streptococcus lá com 3 meses de vida? Será que ele teria desenvolvido com 6 a 12 horas de vida? Eu convido vocês a pensarem, a questionarem o porquê de todos esses protocolos e a real necessidade deles. Infelizmente, alguns casos acontecem de mulheres que tomaram um antibiótico intraparto e tiveram reações horrorosas, tiveram reações feias, reações como choque anafilático, reação alérgica, e que desenvolveram um quadro durante o trabalho de parto muito grave. Será que essas mulheres tinham de fato indicação de tomar? Se eu nem deveria ter pedido esse exame a princípio? Então, meu questionamento aqui nesse vídeo é que a gente pense juntos. Qual é a postura de um médico que ainda solicita o estrepto porque ele sabe que se a paciente chegar em trabalho de parto no hospital, souberem que a paciente é dele, que ela não colheu o estrepto, como esse hospital vai tratar essa mulher? Ou ela pode se negar a fazer o estrepto. Como essa mulher vai ser recebida dentro do sistema? Como ela vai ser recebida quando ela der entrada no hospital para acompanhar o seu trabalho de parto?
Será que essa mulher não vai ser tida no serviço como uma mulher que foi negligente no pré-natal ou como uma mulher que não teve uma assistência adequada do serviço de referência de pré-natal que ela veio? Muito se fala entre as ativistas alternativas do parto o uso do alho como um bactericida para tratar o estrépito do grupo B. Nós não temos base científica para o uso do alho. Infelizmente, nenhum estudo ainda foi feito que embasasse para a gente que de fato o alho tem uma ação positiva, uma ação a ajudar as mulheres a negativarem seus exames de estrépito. Mas por si só, se o meu objetivo é negativar um exame que nem deveria ser feito, vamos deixar quieto isso aí, né, gente? E outra coisa, o alho é um bactericida. Do mesmo jeito que atua o antibiótico, ele não vai selecionar quais bactérias ele vai atuar, quais bactérias ele vai combater e quais não. Eu posso, através do uso do alho, estar sim prejudicando a microbiota daquela mulher, matando os lactobacilos, matando todo mundo que ajuda, a galera que tá toda lá dando uma força para manter a flora dessa mulher equilibrada para o parto. Pois bem, fiquem atentos a mais notícias do canal, mande sua pergunta, mande sua dúvida, diga sobre o que você quer conversar e na semana que vem a gente está de volta com mais um vídeo do Papo de Parto. Lembrando que dia 23 a gente tem curso de preparação para o parto, através do e-mail vocês podem perguntar informações e tirarem dúvidas a respeito das inscrições e como acontece o curso. Inscreva-se, compartilhe com aquela sua amiga que está com médico cesarista, que está com médico que não está baseado em evidências, que está totalmente perdida sem saber para onde correr nesse pré-natal. Eu te espero na semana que vem. Beijo!